Olá, graça e paz. Sou o pastor Darcy Pereira, da Igreja Presbiteriana do Jardim Licínia, Campinas, São Paulo. E mais uma vez estou com vocês e desta feita para falar sobre um assunto muito importante que tem a ver com o nosso dia a dia. É o texto baseado no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 27 até o capítulo 9, versículo 21. E a palavra de Deus diz assim, especialmente no versículo 36: De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual é a sua prioridade? Ganhar o mundo inteiro ou perder a sua alma? Então, nós trataremos sobre esse assunto e vamos ler, muito embora tenha falado o texto, vamos lê-lo aqui no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, versículo 36. Apenas esse versículo, depois comentaremos sobre o contexto do texto que nós vamos ler. Então, diz que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Na nova versão internacional, NVI, aparece desta forma: de que adianta? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, essa é a questão que nós vamos tratar nesse dia, nessa oportunidade. Esse texto também encontra-se em Mateus, capítulo 16, versículo 24 até o versículo 28, e também em Lucas, capítulo 9, versículo 23 a 27. E nós vamos fazer uma soma desses textos, observar o que um diz, o que o outro diz e assim por diante. Então, onde aconteceu esse fato? Quando Jesus reuniu seus discípulos, aí a multidão, e as multidões, conforme diz o texto, que seguiam a Jesus, ele estava em Cesareia de Filipe. E então, no caminho, Jesus faz a sua abordagem sobre esse assunto de peculiar importância. Então, diz que ele, tendo passado para o outro lado, naturalmente, do Mar da Galileia, ele conversa com seus discípulos, conversa com a multidão e fala, então, dessa necessidade de nós tomarmos uma decisão. Jesus, naquele momento em que ele caminhava com os seus discípulos e com a multidão, ele fez ali a multiplicação, por exemplo, dos pães. Também fez e advertiu os seus discípulos e as multidões do fermento dos fariseus, isto é, sobre a doutrina dos fariseus, que não tinham nada a ver com a palavra de Deus, com a verdade da palavra de Deus. Mas também Jesus fala sobre, aliás, o Evangelho relata sobre a confissão de Pedro, quando Jesus perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Uns disseram que Jesus seria o profeta, que Jesus seria o próprio João Batista, que seria o profeta Jeremias. E Jesus então pergunta, dirigindo-se especialmente a Pedro: e vós? Lógico, dirigindo-se aos seus discípulos, mas especificamente a Pedro: e vós quem dizeis que eu sou? E Pedro fez a grande confissão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E naquele momento Jesus volta-se para Pedro e disse: olha, não foi você quem disse isso, mas é pelo Espírito Santo de Deus que você disse essas palavras. E é interessante que logo depois de Jesus ter dito a Pedro que ele receberia a chave do inferno, do céu e do inferno, qual que seria essa chave? O próprio Evangelho. É o Evangelho que abre as portas dos céus para a pessoa entrar e que também abre a porta do inferno para aqueles que rejeitam a palavra de Deus, ou seja, a pregação da palavra de Deus. Então, através da pregação é que Pedro, como nós observamos no capítulo 2 de Atos,
ele dá início à pregação do Evangelho após a descida do Espírito Santo, após o Pentecostes. E é interessante que Pedro, após receber essa palavra de Jesus, quando Jesus fala de sua morte e ressurreição, que ele estava indo para Jerusalém para que tudo acontecesse conforme a vontade do Pai, então ele começa a repreender a Jesus, começa a tentar impedir a Jesus de ir para Jerusalém. E interessante é que Pedro, ao fazer isto, ele estava querendo impedir que Jesus morresse e que Jesus ressuscitasse. Se isso acontecesse como Pedro queria, então nós não seríamos salvos, porque Jesus morreu para nossa salvação e ressuscitou para nossa justificação. Então Pedro, sem entender, sem saber o que estava falando para Jesus, talvez ali eufórico por causa da palavra que Jesus lhe disse sobre o fato dele ter a chave para ligar ou desligar alguém da salvação ou não, porque só o Evangelho faz isso. Então ele ficou empolgado e disse essas palavras. Jesus, então, voltando-se para Pedro, disse: arreda de mim, Satanás. Quer dizer, às vezes nós damos lugar ao diabo e falamos o que não devemos falar. Mas também ali fala sobre a multiplicação dos pães. E também, mais adiante, Jesus vai falar sobre o grande desafio. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz, vem e segue-me. Então, talvez confrontando com essa palavra, é que Jesus disse aos seus discípulos e às grandes multidões: de que adianta se alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então aí há uma equivalência. O que é mais importante para você, o mundo inteiro ou a salvação da sua alma? Então é sobre esse assunto que nós queremos tratar. E nós vamos ver que lá em Filipenses capítulo 3, 7 a 14, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, ele diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Às vezes o mundo pode ser lucro para você, mas Jesus é o grande lucro para a sua vida, porque em Jesus você encontra a vida eterna, a salvação eterna. Então, fora de Cristo, não há salvação. Por isso que Jesus disse aquela palavra: de que adianta o mundo ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Há uma música que já foi gravada há algum tempo atrás, 1990 por aí, Saudade da Minha Terra, de Belmonte e Amaraí, uma dupla que cantou a música Saudade da Minha Terra, e também foi cantada por Chitãozinho e Chororó. E essa música diz mais ou menos assim: de que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar, ver a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. De que adianta? De que adianta você ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Essa dupla sertaneja, cantando essa música, expressou muito bem. Às vezes não adianta você ter certos lucros, ter certos ganhos, mas perder aquilo que é mais importante. No caso da dupla, era a felicidade de estar no lugar que amava, que tinha prazer. E assim também é com relação à vida. Se você tem prazer nesse mundo, nas coisas do mundo, o que diz a palavra? Que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, se o mundo inteiro jaz, está no maligno, é um mundo que não deve ser desejado por nós. Mas há um outro mundo que nós devemos almejar, que é o mundo
a vida eterna em Cristo Jesus. Cristo veio a esse mundo para dar-nos a salvação, para morrer por nós numa cruz, a fim de que nós alcançássemos a salvação eterna. E essa salvação para nós é de graça. Então, não é dinheiro nenhum que o homem possa pagar para obter a salvação, porque Jesus já fez isto na cruz do Calvário, ao morrer pelos nossos pecados, ao morrer para nos dar a salvação eterna. Então, quando essa palavra de Jesus chega a nós, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, é para nós refletirmos mesmo. Há uma banda, Carlos Barnev, que tocou também há algum tempo atrás, em 1990 por aí, a música Extra Extra, e fala justamente de uma situação em que o homem precisa se preparar para a morte. É a música do Brother Simeon e também de Estevão Hernandes, da Igreja Apostólica Renascer em Cristo. Então diz assim, mais ou menos a letra da música: o mundo acabará amanhã de manhã. Você não estava preparado? Passou a vida juntando riqueza? Ninguém pode comer 20 pratos por dia, ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. É tempo de olhar para dentro, ser mais do que ter. A vida aqui na terra tem prazo certo. Nós vamos morrer um dia. E Jesus é a vida. Jesus disse na sua palavra, em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Moisés, ele preferiu, interessante isso, no capítulo 11, 24 de Hebreus, diz a palavra que pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, quer dizer, recusou ser herdeiro de toda aquela riqueza do Egito, para ser o quê? Para ser filho de Deus, para lutar pelo seu povo, como depois ele foi o grande libertador do povo de Israel ali do Egito, da escravidão de mais de 400 anos. Então ele recusou ser filho da filha de Faraó, ser herdeiro de tudo, preferindo, antes de tudo, estar o quê? Na presença de Deus, estar buscando a Deus, estar vivendo para Deus. Então, há certos momentos na nossa vida que nós precisamos tomar decisões e tomar as decisões certas. De que adianta? Quer dizer, ninguém pode decidir nada depois da morte. Ninguém pode tirar alguém das garras de Satanás, do inferno, com orações e rezas e assim por diante. Morreu, cessou a oportunidade. Agora, Jesus pode te dar a salvação através do seu sacrifício na cruz. Ele morreu por você, morreu a sua morte. E há um arrependimento que você deve ter. E agora, João Batista, o próprio Senhor Jesus, pregou arrependimento para a vida. Tanto João Batista como Jesus vinha pregando arrependimento, quer dizer, a pessoa precisa se arrepender e crer no Evangelho para obter a salvação. E a grande jogada de Jesus é que ele nos adverte através da sua pregação. Então, hoje, diz lá na carta aos Hebreus, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi em Meribá e Massá no deserto. Ali, na ocasião em que a palavra estava sendo pregada por Moisés, os israelitas simplesmente endureceram seu coração, não queriam ouvir a Moisés, a fim de que se convertessem a Deus. E, portanto, toda aquela geração ficou no deserto. Durante 40 anos, Deus permitiu que aquele povo peregrinasse ali no deserto, e aquele povo caiu no deserto. Caiu, quer dizer, morreu no deserto, não entrou na terra prometida.
Então, a oportunidade de se arrepender é agora, não é depois. O reverendo Júlio Andrade Ferreira, ele fala de uma situação em que as pessoas haviam se arrependido após a sua morte. E o reverendo Júlio faz menção à parábola do rico e o mendigo, e diz que no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. Isto, o rico, né? Diz então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque na língua, porque estou atormentado nesta chama. Quer dizer, no inferno, ele parece ter um sentimento de arrependimento. E o reverendo Júlio fala que foi um arrependimento tardio, porque depois que a pessoa morre, depois que ela é destinada ao céu ou ao inferno, não há mais como ela retornar, não é mais como ela reconsiderar a sua decisão. Morreu, acabou. A oportunidade agora. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então é interessante isto, porque as pessoas vivem a sua vida aqui nesse mundo sem pensar no dia de amanhã. Vão vivendo tropegamente, vão vivendo com seus corações endurecidos. Então é importante que nós ouçamos a palavra de Deus. João, ao escrever as suas cartas, ao escrever o livro do Apocalipse, então ali constam 7 cartas, as cartas das igrejas da Ásia, e ao final de cada carta tem aquela expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então hoje o Espírito Santo está falando à igreja, porque diz a palavra que ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu me lembro, numa ocasião, estava numa rodoviária aguardando um ônibus lá em Amparo, e de repente chegou um jovem, me deu um cartão e foi distribuindo o cartão com as outras pessoas, e estava escrito o seguinte: tape os ouvidos e ouça o nada. Assim sou eu. Quer dizer, era um surdo que estava distribuindo aqueles cartões. Então há muitas pessoas que estão como surdos, né? Mas existe uma linguagem, que é a linguagem do entendimento para os surdos, que é Libras, né? Você sabe que tem mais de 3.000 sinais para essas pessoas surdas para se comunicarem. Isto é segundo o Laboratório de Neuropsicologia de São Paulo. Tem mais de 3.000 sinais. Mas para você ouvir a palavra de Deus, tem um sinal só: é a palavra. Se você não ouvir a palavra do Senhor, você está perdido, você está condenado, porque Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. E a condenação qual que era? Era dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando Deus havia dito para que eles não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles comeram. Então, desobedeceram. Então, pela desobediência da palavra de Deus, entrou o pecado. Pelo pecado, entrou a morte. Então, consequentemente, veio a condenação. Nós estávamos sob a morte, mas Jesus morreu a nossa morte. Ele morreu por nós. Morreu para nos dar a salvação eterna. Por isso que Jesus diz: de que adianta ao mundo ou ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então hoje é o tempo oportuno. E essa expressão, hoje se ouvir a sua voz, ela encontra-se no livro de Hebreus, encontra-se ali por 3 vezes, dada a importância dessa palavra. Há uma história de Alexandre o Grande, que na verdade só era grande em importância, mas não grande em estatura, porque segundo alguns historiadores ele tinha 1,50 m de altura, mais ou menos. Esse homem, o grande imperador ali da Macedônia, na Grécia, ele morreu aos 33 anos, morreu muito novo, mas ele um dia chamou o seu general
e deu a ele a seguinte ordem, deu a ele 3 ordens, quando da sua morte ele deveria proceder dessa forma. Então ele disse, olha, que meu caixão fosse transportado, que é melhor dizendo, que o seu caixão fosse transportado pelas mãos de médicos da época. A segunda ordem é que fosse espalhado no caminho até o seu túmulo as suas riquezas, tanto o seu ouro, sua prata e assim por diante. E por último, em terceiro lugar, ele diz que as suas mãos fossem deixadas balançando ao ar, quer dizer, fora do caixão, à vista de todos. Então depois ele explicou ao seu general por que razão ele queria que fosse assim no seu funeral. Então ele disse, eu quero que os médicos mais eminentes me carreguem meu caixão, para eles perceberem que não tem poder de curar perante a morte. Quer dizer, perante a morte não há poder de cura. E em segundo lugar, ele queria que o chão estivesse repleto com seus tesouros, conforme o seu caixão fosse sendo levado, para mostrar ao mundo que aquilo que se conquista aqui se deixa. Quer dizer, você nasceu nu, e nu você partirá. Você veio sem nada, e sem nada você partirá. E ainda, quero que minhas mãos balancem ao léu do vento, conforme o caixão vai sendo levado, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e de mãos vazias partiremos. Então essa é a grande verdade. Você não, muito embora você tenha conquistado tudo que conquistou, você não tem o que levar. Não há, conforme diz o pastor Hernandes, não há gaveta ali no caixão. Então não há possibilidade de você levar a sua riqueza. Conquistou aqui, você vai desfrutar aqui, mas para a eternidade você só levará a sua fé em Deus. Então é importante você considerar, você pensar nisso. A palavra de Deus diz naturalmente que nós viemos nu, lá em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, viemos nu e retornaremos nu após a nossa morte. Então, diz a história que um homem rico, no seu leito de morte, seus familiares ao redor dele estavam com a sua mão trancada, fechada, e as pessoas queriam abrir a sua mão, e tal era a sua força que não conseguiram. Mas quando esse homem morreu, aí ele cedeu, ele abriu a sua mão. Qual foi a surpresa da família? Em sua mão estava a chave do seu cofre. Infelizmente ele partiu sem levar a sua riqueza. Dinheiro se ganha, dinheiro se perde, mas a alma é uma só. Morreu, acabou. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus valorizou a sua alma, Jesus valorizou a sua vida. Sabe por quê? Porque ele deu a sua própria vida para o resgate de nós todos. Ele morreu a nossa morte. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele assumiu sobre si a condenação do Pai, a ira de Deus que deveria cair sobre nós por causa do pecado. Essa ira caiu sobre Jesus Cristo. Ele estava na cruz do Calvário, amparando-nos, dando a nós o direito de prosseguirmos com a vida e a vida eterna. Porque a oferta que Jesus fez a nós, é a oferta da vida eterna. Então Jesus quer que você assuma o compromisso, e ele diz lá no capítulo 9, 23 de Lucas, Evangelho, ele fala, é assim que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz, vem e segue-me. Então Jesus está dizendo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e venha, siga-me.
Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Poucos dias atrás, vimos uma reportagem de um filho de um apresentador, caminhava pelas ruas de Portugal juntamente com um amigo, e esse filho portava, ele tinha em seu pulso um relógio no valor de 550 mil reais. Um absurdo, né? Por que tanto? Por que tanto? Às vezes você compra um reloginho aí na feira, 20 reais, e você tem as horas, as mesmas horas, não é isso? E o Hamilton, Lewis Hamilton, né, da Mercedes, Fórmula 1, ele comprou um carro, a Mercedes, por 500 mil reais, e os seus fãs ficaram irritados. Quer dizer, o que você tem a ver com isso, né? Se a pessoa ganha, compra o que quer. Mas é apenas uma questão de comparação. Às vezes as pessoas valorizam coisas materiais e esquecem de assumir um compromisso eterno, que é a salvação em Cristo Jesus. Então é importante que você considere isso na sua vida, quer dizer, qual a importância que você dá às coisas materiais, e a palavra de Jesus diz: tendo que comer, beber e vestir, estejamos tranquilos. Então, a palavra de Jesus é essa: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, as demais coisas, que demais coisas? É a vida eterna, é a vida eterna, é a vida com Deus. Você precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Elas são importantes, mas elas não são imprescindíveis. Muito bem, o Rockefeller, se sabe que foi o homem mais rico, aliás, mais rico, mas também o primeiro homem a conquistar o seu 1 bilhão de dólares. Esse homem morreu aos 101 anos. Ele conseguiu juntar essa riqueza, lógico, herdando da sua família. Trabalhavam no ramo de petróleo, e esse norte-americano alcançou o primeiro 1 bilhão de dólares, né, o homem mais rico do mundo. Mas ele disse uma palavra interessante sobre a riqueza, e eu quero passar para você, e essa palavra diz o seguinte: olha, não conheço nada mais patético e desprezível do que um homem que dedica todas as horas do seu dia a fazer dinheiro pelo dinheiro. Então ele, quer dizer, conseguiu o que conseguiu, mas disse: olha, é uma situação patética e desprezível conquistar dinheiro pelo dinheiro. Com o seu dinheiro você pode comprar quase tudo, mas você não compra a sua salvação. A salvação é de graça. Num chassi, melhor dizendo, no para-choque de um carro estava escrito o seguinte: dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Será? Felicidade não se compra, felicidade se conquista pela fé em Cristo Jesus. E é interessante que a palavra de Jesus diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O mundo inteiro, diz João, escrevendo a sua carta, depois a sua primeira epístola, ele fala assim: o mundo inteiro jaz no maligno. E eu quero ler o texto que João faz menção, a sua palavra sobre o mundo, e diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, o mundo que o homem quer conquistar, ele vai passar. O mundo que o homem quer conquistar, ele está no maligno. Mas se você, diante da palavra do Senhor, e o Senhor diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, esse mundo corrupto,
corruptível, esse mundo que não tem nada a ver com Deus, esse mundo que está aí sendo desejado pelo ser humano, esse mundo passará, esse mundo está no maligno. Quem deseja esse mundo não deseja a vontade de Deus. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, gostaria que você considerasse sobre isso, sobre a sua vida de entrega do seu coração a Deus. Você está preferindo que o mundo inteiro? Está rejeitando a salvação em Jesus Cristo? Você deve considerar, deve pensar nisso, porque essa é uma promessa para hoje, uma promessa para agora, uma promessa para você tomar uma decisão nesse momento. Você não pode perder essa oportunidade. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual o valor do mundo? É inestimável, mas qual o valor da sua alma? Também é inestimável. Que Deus te abençoe.